Abraham Weintraub é o pior ministro da educação na história da educação brasileira. Não porque ele seja um conservador. De fato, a história da educação brasileira é recheada de ministros conservadores, com posturas conservadoras, e é por isso, inclusive, que ainda hoje há um débito tão grande na área da educação com a grande maioria da população brasileira. Não é também porque ele tenha dado continuidade às políticas de desmonte do governo Temer. Não vamos nos esquecer. Quem, de fato, liquidou o Plano Nacional de Educação foi o Temer com a aprovação da Emenda Constitucional 95. Além disso, numerosas outras intervenções são igualmente demolidoras. A intervenção que ele fez no Conselho Nacional de Educação, o fato dele ter praticamente desconvocado a Conferência Nacional de Educação, a terrível antirreforma do ensino médio. Então, Temer e seus ministros têm muito que responder pela atual situação da educação brasileira. Mas Weintraub é pior. Ele é pior até mesmo do que o seu colega Vélez Rodrigues, que era igualmente obscurantista, mas era menos truculento. Weintraub, desde que ele se estabeleceu, ele resolveu travar uma guerra contra a educação, elegendo em primeiro lugar as universidades, como lugar da balbúrdia improdutiva. Um lamento patético, sem nenhum fundamento da realidade. E ele prossegue nessa política de asfixia orçamentário-financeira das instituições públicas de educação superior desde o ano passado. Não satisfeito, ainda no plano da gestão, ele mete a mão na CAPES e, com isso, busca desorganizar uma coisa que funciona bem demais, que é o sistema da pós-graduação brasileira, que cresceu no início do século XXI, com os governos Lula e Dilma, 346% em número de matrículas. Se houve uma vasta ampliação da graduação pública, no campo da pós-graduação o salto é realmente espetacular. E não só um salto quantitativo, houve também uma melhoria dos padrões de produção científica brasileira. O Brasil escalou no ranqueamento científico entre as nações. Weintraub está aí no seu processo de demolição. Mas todas essas atitudes não são nada perto do que ele manifestou na malsinada reunião ministerial do dia 22 de abril. Uma reunião que foi um circo de horrores, né? Que havia uma espécie de campeonato para ver quem era mais patético, mais horrível. Claro que o Bolsonaro, até porque falou mais, ele tem mais chance de ser o campeão. Mas o Guedes também, com as afirmações que ele fez, o que ele pensa a respeito da economia brasileira, é um caso, de fato, de crime de lesa pátria. Mas ainda assim, para mim, o mais horrível de todos foi Weintraub. E aí até as pessoas podem pensar que é por conta da afronta que ele fez às instituições, especialmente ao Supremo Tribunal Federal. Mas, embora eu ache isso gravíssimo, razão suficiente, inclusive, para acabar com o governo Bolsonaro, eu, de todo modo, sei que o Supremo Tribunal Federal tem recursos para silenciar o Weintraub, para anulá-lo, para fazer ele voltar à sua insignificância originária. Agora, o ataque, a afronta aos povos indígenas, aos ciganos, é realmente coisa de um fascista, que escolhe como inimigo os mais frágeis, os que têm mais dificuldade de se equilibrar nessa disputa de poder político, social, econômico. A agressão, a recusa
do Weintraub aos povos indígenas, ao direito à sua identidade, à sua sociabilidade, à forma como eles produzem o seu sustento, a sua língua, é absolutamente inaceitável. E, na verdade, prorroga esse ato dos europeus brancos que aqui chegaram e não apenas tentaram converter ou assimilar as populações originárias, mas destruí-las, inclusive lhes negando o direito ao seu autorreconhecimento. Além do mais, ao dizer o que disse, Weintraub manifesta mais uma vez a sua crassa ignorância, quando ele diz que, afinal de contas, todos são brasileiros. Sim, todos são cidadãos brasileiros. Mas o direito à cidadania, o direito constitucional à cidadania, é inclusive o direito à própria língua, à própria cultura, à pertinência a essa relação que, na verdade, precede a chegada dos europeus a esse continente que nós chamamos Brasil. Então, por tudo isso, eu considero imprescindível a saída de Weintraub do Ministério da Educação. Nós já pedimos isso anteriormente por razões técnicas, por razões de gestão. Um grupo de deputados de vários partidos se reuniu e fez esse pleito. Mas eu acho que agora a ofensa é de outra ordem. É uma ofensa, inclusive, ética. É uma ofensa inaceitável, porque aqueles de nós que estamos dispostos a conviver com o fascismo, somos fascistas. Então, em nome da democracia, em nome dos direitos constitucionais da população brasileira, é necessário que Weintraub saia do governo. Saia ainda antes de Bolsonaro. Saia hoje, saia ontem. Não há condição de tê-lo imediatamente. Fora Weintraub com seu ódio, com a sua ignorância. Fora Weintraub pelos 80 milhões de brasileiras e brasileiros que são sujeitos da educação e merecem políticas públicas populares, democráticas, equitativas, justas. Por isso mesmo, fora Weintraub.